Eu queria falar de uma mãe que representa todas as mães. Essa mãe te representa, mãe, e nos representa como filhos. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus e junto comigo vamos ler os versículos de 20 até o versículo de número 23, para você encontrar aqui uma mãe que representa todas as mães. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz assim, Mateus 20, de 20 até o 23. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e se prostrou-se e fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão. Declare que no teu reino esses dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, respondeu eles. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados por meu Pai. Gente, que mãe tremenda é essa? É interessante que Jesus estava aqui preparando os seus discípulos e os ouvintes dele ali para a sua morte e a sua ressurreição. Essa mulher provavelmente era uma parente próxima de Jesus. Há uma ideia de que ela fosse a famosa Salomé, não é? Mas ela provavelmente era uma tia de Jesus por parte de mãe. Ela seria irmã de Maria. Tiago seriam possíveis primos de Jesus. Talvez por isso ela estava ali querendo até se impor como uma tia para falar com o seu sobrinho ali sobre uma atitude de mãe. As mães, existem alguns dizeres sobre as mães que elas são todas iguais, só mudam o endereço, né? Mas tem algumas atitudes absurdas que elas são explicadas pela maternidade. A maternidade explica, a gente diz assim, mãe é mãe, não é? Mas também ela é mãe, então ela tem que fazer essas coisas assim. Mas queridos, vamos olhar para o que ensino temos aqui diante dessa mulher. Vamos conhecer essa mãe que teve dois filhos tops. Esses dois discípulos de Jesus aqui vieram a ser referência para o reino de Deus. Mas gente, tem alguns detalhes aqui. Olhe, pense comigo, Tiago e João, provavelmente há uma especulação sobre as idades dos discípulos, mas se fosse para seguir a regra mesmo, eles deveriam ter pelo menos 30 anos ou mais, se bem que existe uma linha de explicação que talvez eles eram até bem mais novos, talvez não teriam ainda 20 anos, mas a ideia é que esses dois estavam ali na obra, porém não havia ainda largado a saia da mãe. Não tem esse dizer assim? Você não saiu ainda da barra da saia da sua mãe? Mas acontece que tem algumas mães que vai com a saia delas aonde os filhos vão. Tiago e João foram chamados para fazer parte do ministério de Jesus, mas a sua mãe também falou: eu também vou. Não queria de maneira nenhuma largar os seus filhos, como todas as mães o fazem. As mães gostariam que os filhos nunca saíssem de perto delas, e no caso aqui, vamos chamá-la de Salomé aqui, para a gente poder ficar identificando, ela estava ali cuidando daqueles dois meninões grandes, e no caso, ela que não saiu de perto dos seus filhos. Os pedidos de algumas mães podem ser absurdos na nossa avaliação, mas no coração de uma mãe, ela vai estar sempre pouco ligando para o que estão achando
sobre o que ela quer. O que ela quer para os seus filhos é que eles sempre tenha o melhor. Daí a audácia daquela mulher. Quando Jesus pergunta, o que você quer? Perguntou ele a ela, versículo 21. Ela respondeu, declara-te, parece palavra de tia assim. Olha aqui, meu sobrinho, declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outra à tua esquerda. É interessante que ela está pedindo algo que ela nem sabia, mas na avaliação dela, ela queria o melhor para os seus filhos. Mas gente, o que essa mãe está querendo aqui? Senão que os seus filhos estejam com Jesus, aqui e na eternidade, amém? É o anseio de toda mãe que conhece a Cristo, é o anseio de toda aquela que gerou e conhece o poder da salvação em Cristo Jesus. Não querem uma outra coisa, senão que os seus filhos estejam com Jesus, aqui e na eternidade. É por isso que os filhos ficam incomodados, quando não estão vivendo o princípio de sua mãe. Não tem, irmãos, não tem, pode acreditar, mães, não duvide do poder da sua oração. Não tem um filho que está bem, longe, se a sua mãe crê em Jesus Cristo, tem sempre uma coisa incomodando ele aonde ele estiver, se ele não estiver fazendo aquilo para que Deus o chamou. Todos eles estão incomodados, alguma coisa, o indivíduo está como se fosse um peixe fora d'água, se ele estiver num ambiente aonde não é o ambiente que Deus o chamou para ele viver. É por isso que esta mãe nos representa, o que ela queria. Um absurdo no tocante, talvez, ao anseio humano, um destaque no reino de Deus. Mas tire isso e coloque a singeleza de um coração de mãe. Eu quero que eles estejam com Jesus, aqui e na eternidade. Uma mãe que só queria o máximo, o melhor. Quando Jesus faz essa pergunta, eu estava olhando para esse texto, e eu tenho a impressão que Jesus, no versículo de número 22, aproveita aquele momento, aquela audácia, aquela ousadia daquela mãe, e começa a nos trazer alguns ensinamentos aqui, mediante ao que lhe foi pedido. Ele diz assim, vocês não sabem o que estão pedindo, provavelmente dirigindo-se para os meninões e para a mãe. Vocês não sabem o que estão pedindo. Aí ele começa a fazer algumas perguntas, coisas peculiares de Deus, sempre nos brindar com perguntas. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eu imagino, irmãos, a impressão que eu tenho é que a mãe ficou cutucando ele, fala que pode, vai, responde que pode, e eles, espera aí mãe, podemos, sabe, essa é a impressão que eu tenho, aquela mãe ali querendo que os filhos não errassem, querendo que os filhos dessem a resposta certa, querendo que aqueles filhos viessem ser assertivos diante daquela pergunta de Jesus. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles respondem, podemos, responderam eles. E aí aquela mãe talvez fica muito satisfeita, muito bem, ainda bem que vocês responderam assim. Jesus, a partir de ali, queridos, começa então a dizer que eles fariam isso, eles beberiam. O que é o cálice? Jesus estava falando do que aqui? Jesus estava falando do propósito de Deus, dos desígnios de Deus para ele, e os desígnios de Deus para todos nós, irmãos, é uma espécie de cálice da vida, que eu tenho que sorver, eu tenho que tomar. Por isso é que aqueles discípulos então dizem, somos seguidores seus, poderemos então com certeza beber o cálice. Aí Jesus diz para eles, muito bem, vocês podem mesmo, porém, isso que vocês estão pedindo, é algo exclusivo de Deus. O sentar à minha direita na eternidade e à minha esquerda
não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados pelo Pai. Sabe o que me revela aqui, amados? Esse lugar existe. Jesus está dizendo, o que aquela mãe pediu, ela estava pedindo algo que existia, que é peculiar de todas as mães. Saber que o que ela está querendo para o filho dela, o que ela está querendo para os seus filhos, é possível, dentro de um processo de o filho querer, e Deus também determinar. E mãe nunca pede para os filhos aquilo que não seja da vontade de Deus. Há uma maneira de Deus se comunicar com este mundo, através de um coração aqui na terra, que é o coração das mães. Que coisa extraordinária é uma mãe. Elas cometem os seus erros, elas fazem os seus absurdos, mas ela tem uma motivação: eu estou fazendo isso porque eu quero só o melhor para os meus filhos. Só o melhor para os meus filhos. Por isso, filhos aqui presentes, não duvide da intenção da sua mãe. Muitas vezes, elas não sabem se expressar, elas não sabem se explicar, mas se você pedir para o Senhor, de que você venha não julgá-la pelo seu método, mas você sabendo qual é a intenção dela, você com certeza não vai duvidar do que a tua mãe quer, o que a tua mãe quer, nada mais, nada menos de que o melhor. E mães aqui presentes, não existe um lugar melhor, não importa que seja na direita ou que seja na esquerda, isso é uma responsabilidade de Jesus, de Deus. Eu fiz uma especulação, queria compartilhar com vocês, coisa minha, tá? A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus, então a esquerda de Jesus já está ocupada. À direita de Jesus, com certeza, esse lugar foi reservado para a igreja, assim eu penso. Então, esses lugares existem, e quem vai estar lá, não será João e Tiago, mas sim, quem estará lá é a igreja de Cristo, formada por mães, pais e filhos. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Irmãos, olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. O pedido daquela mãe foi atendido por Deus, mas aqui na terra. Quando você vai conhecer a história desses dois irmãos, Tiago e João. Tiago foi aquele que Deus separou para liderar a igreja em Jerusalém. E ele foi martirizado por estar sendo um apóstolo e um pregador do evangelho. Ele bebeu o cálice que Jesus bebeu, ele também morreu pelo evangelho. João, segundo a tradição, e a própria Bíblia diz que ele era chamado de o discípulo amado, ele era o queridinho de Jesus. Mas João se transforma então em um dos escritores que mais revela o propósito da vinda de Jesus aqui na terra. Tanto o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse, a revelação dos fins dos tempos. Aquela mulher foi ou não foi atendida? O Senhor vai dar para as mães o que elas precisam, quando o seu pedido está ligado diretamente à sua vontade, de que os seus filhos estejam debaixo das ordens do Senhor Jesus Cristo, e sejam habitação do Espírito Santo de Deus, e assim cumpram o propósito que Deus tem para cada um dos seus filhos. Por isso, mais uma vez eu vou te avisar aqui, viu, filho? Não tem jeito. Se a sua mãe crê em Jesus
enquanto você não estiver andando com Jesus, você vai sempre se sentir que tem alguma coisa errada na sua vida. O pedido dessa mulher não foi aceito na proporção que ela queria, mas foi aceito dentro dos desígnios de Deus. João e Tiago viveram com Cristo aqui e na eternidade. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente. E o último ensino de Jesus aqui, ele usa aquele momento que talvez aquela mãe estivesse querendo um cargo importante para os seus filhos no reino de Deus. Ele usa aquele momento para nos trazer então a seguinte realidade: todos nós somos iguais no reino de Deus. O nosso destaque, irmãos, seremos destacados quando estivermos com toda a nossa disposição de servirmos as pessoas e não de sermos servidos. O modelo desse mundo não é o nosso modelo é Cristo. Jesus então começa dizendo assim, e eu quero que vocês olhem para o texto proposto um pouco mais para frente, que você vai encontrar essa realidade. Versículo de número 25, você sabe que os governantes das nações as dominam. Estou lendo Mateus 20, 25. Você sabe que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Entre nós é diferente, gente. Nós não precisamos de um anseio de galgar status para que sejamos servidos aqui na terra. Jesus então diz assim: entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo. E Jesus termina esse momento, irmãos, dizendo que ele fez assim. Olha que lindo é o versículo 28. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Essa mãe nos representa. O que ela queria era que os seus filhos então estivessem no reino de Jesus, ocupando um cargo de destaque. Aí Jesus vai falar assim: tudo bem, você vai ocupar um cargo de destaque, então sirva como eu sirvo. Seja alguém que esteja pronto para ser usado por Deus para resgatar almas. Essa mãe te representa, mãe? É isso que você quer para os seus filhos? Essa mãe te representa, filho? Você sabe que é isso que a tua mãe quer para você? Essa mãe nos representa, porque o que ela queria era simplesmente a melhor de todas as coisas. Que os seus filhos estivessem em Cristo Jesus e que Jesus estivesse nos seus filhos.